Abre a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Gente, eu estou com calor. Não sei vocês. Esse altar aqui pega fogo. Hã? Essa luz também, né, é de Deus. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor estará falando conosco nessa noite. Pai, que cada um, ó Deus, receba aquilo necessário para a sua vida, para a sua casa. Receba, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para ministrar nessa noite. Senhor Jesus, nós cremos no poder do Senhor. Então toma a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Esqueci de dar também boa noite para os irmãos que estão em casa, online, assistindo, né, o nosso culto dessa noite. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma palavra dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Estava essa tarde lendo o texto, estudando a palavra de Deus, e Deus colocou no meu coração, falando, deu um título, né? O dia em que mudou a minha história. O dia que mudou a minha história. Deus me deu esse título. Com ele Deus faz assim comigo, né? Ele me dá o título e agora ele fala assim, agora você se vira, minha palavra está aí. Vai procurar o que eu quero falar contigo. O dia em que mudou a minha história. E aí a nossa mente ela vaga, a nossa mente ela vai para tudo quanto é lado. Vai no momento que a gente se converteu. Vai no momento que a gente teve uma experiência com Deus. Vai no momento que você ouviu Deus falar contigo. Vai no momento que você viu Deus fazer algo. E tudo isso muda a nossa história de vida com Deus. Tudo isso faz com que a nossa vida ela venha ser mudada. E aí vem esse texto, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que vai surgir coisas novas sobre a sua vida. E isso faz com que eu e você venhamos a entender que quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Ele começa a fazer coisas novas, coisas que a gente outrora não vivemos, coisas que a gente nunca ouvimos falar, seja pela palavra, seja num louvor, seja algo Deus falando direto conosco. Então, queridos, aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, Ele vai realizar, mas nós temos que não estar presos nas coisas antigas. As coisas antigas fazem com que nós não venhamos a ver esse novo de Deus acontecer. As coisas antigas fazem a gente estar um pouco acorrentados, e Deus já nos libertou, verdadeiramente sois livres, diz o Senhor. Nada pode prender a sua vida, nada pode prender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e aquilo que Deus está te chamando para ser. Amém ou não? Amém, queridos? Me ajude a pregar nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
senão vai ser alguém falando e ouvintes. A gente está num culto, glória a Deus, de vez em quando é bom, né? Um amém nos ajuda, o aleluia nos ajuda, amém ou não? Cadê a Fernandinha? A Fernandinha não está aí hoje, eu sempre olho para ela. Mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, por meio de Jesus, que eu e você estamos aqui hoje, porque estávamos com já o escrito sobre a nossa vida, nós já estávamos perdidos, se não fosse o Senhor Jesus em nós, se não fosse o Jesus que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, duvido se nós teríamos essa liberdade que nós temos hoje. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, era criança, teve perseguição sobre as crianças. Quando Jesus nasceu, teve perseguição sobre as crianças, porque Deus sabia quem seriam essas crianças quando crescessem. E Deus sabe quem somos, o diabo sabe quem você é. Amém ou não? Talvez você venha sofrendo perseguições ao longo da sua vida, dificuldades você vem vivendo, porque existe perseguição do diabo, porque ele sabe que quando eu e você acreditamos no poder da reconciliação de Jesus em nós, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e nos levou para ter a vida eterna, a ter a salvação, o diabo ele vai se levantar para que eu e você não venhamos a estar nesse caminho. Essa reconciliação, queridos, não sei você, mas aquela cruz era para mim. Aquela coroa de espinhos era para mim. Aqueles cravos nas mãos era para mim. Mas Jesus, ele fez isso. Jesus, ele tomou aquilo para ele, porque nós estávamos indo para um caminho de perdição, nós estávamos indo para a morte eterna. Se não fosse o Senhor Jesus se oferecer na cruz do Calvário por mim e por você, nós não estaríamos aqui hoje. O dia em que a sua vida mudou, o dia em que a sua história mudou, nós não podemos esquecer que foi através de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi através de Jesus o que ele fez lá. Jesus sempre trabalhou na área do ensino por 3 anos só. Ele ensinou os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ele fala que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça, ele não tinha descanso, porque o ministério dele foi curto. Quantos anos você tem de cristão? Em 3 anos Jesus fez o que fez, e nós com 20 anos de cristão, 10 anos de cristão. Mas nós não podemos viver no passado. Deus mudou a sua história. Deus tem algo para fazer mais com a sua história. Amém ou não? Eu creio que Deus ainda vai realizar muitas coisas no meio da igreja e no meio de cada um de nós, na sua vida. O Senhor Jesus tem algo para derramar sobre você. A unção não foi reservada para alguns, foi para todos. O poder de Deus foi para todos, a graça foi para todos, a unção foi para todos, o poder foi para todos, a autoridade foi para todos nós, porque Jesus fez isso. E quantas pessoas estão presas no passado que ainda não conseguem viver isso? Fala para o seu irmão: meu irmão, Deus está te chamando para o novo dele. Se você percebe que já houve grandes mudanças na sua vida, espere, porque ainda não aconteceu o que ele está para fazer. Amém ou não? O que Deus tem para fazer é muito maior, querido. E aí quando a gente lembra de cruz, lembra de coroa, cravos, a gente lembra de Jesus no momento que ele foi morto fisicamente. Morreu. 3 dias dentro do sepulcro. Aonde estava o corpo dele? E a palavra de Deus diz que ele foi colocado naquele lugar. Ficou ali, naquele lugar por 3 dias.
No terceiro dia de manhã cedo foi correndo as irmãs para ver Jesus, porque tinha zunzuns lá que poderiam roubar o corpo do mestre. Elas foram ver, quando viu a pedra removida, elas voltam correndo e anuncia a Pedro e os discípulos: roubaram o corpo. Em João capítulo 20, versículo 5, diz assim: ele se curvou e olhou para dentro. Ele, Pedro, eu estou só encurtando a história. Ele se curvou, Pedro, olhou para dentro e viu faixas de linho ali, mas não entrou. 6. A seguir, Simão Pedro, que tinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. 7. Bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu achei isso aqui interessante. Nunca parei para analisar isso aqui. Jesus estava o quê? Envolvido, enrolado num pano de linho. Mas sobre a cabeça de Jesus tinha um lenço. Por isso que Jesus falou: mudança de história, né? Mudar a tua história. Agora vai pesquisar na minha palavra o que eu quero falar. E aí a gente vai estudar de uma maneira mais profunda. Nunca parei para analisar isso aqui, o lenço e o pano de linho. E aí eu fui pesquisar. Antigamente, lá na história hebraica, quando o servo ia oferecer comida, colocar comida à mesa do seu senhor, ele colocava a comida, colocava lá e o servo virava as costas. O senhor começava a comer aquela comida. E o lenço, se estivesse embolado em cima da mesa, era sinal que o senhor não queria mais comer, já tinha terminado. Mas se o servo fosse voltar lá na mesa e visse o lenço dobrado, significava que o Senhor tinha saído, mas ia voltar. E aí eu fiz a comparação. O lenço que tirou sobre a cabeça de Jesus já morto, dobrado, com o lenço dobrado sobre a mesa. O que significa isso? Jesus vai voltar. Deu para pegar isso? O Senhor saía, o servo não podia tirar a mesa, porque o seu Senhor ia voltar para terminar a comida. Alguém o chamou e foi atender. Ele deixou o lenço dobrado. Significa que o Senhor ia voltar para comer. O lenço dobrado que Pedro viu lá no sepulcro, significava que Jesus ia voltar, e Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, para nos buscar, querido, em nome de Jesus. Amém? Eu achei isso muito interessante, já simbolizando isso. Eu fiquei maravilhado quando eu descobri isso aqui. Sempre li esse texto, mas nunca parei para analisar isso. Simbolizando, Jesus vai voltar. Fala para o seu irmão: meu irmão, Jesus vai voltar. Você está preparado? Se não tiver, se prepare, porque Ele está voltando. As coisas estão acontecendo aí. Amém ou não? As coisas estão direcionando para a volta de Jesus. Então a palavra de Deus diz: se conserte, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. No momento o trombeta vai tocar nos céus e o seu povo será arrebatado. Nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Gente, eu estou morrendo de calor aqui em cima. Você está pensando o quê? Por dois motivos. Primeiro, por pregar a palavra do Senhor para vocês. A responsabilidade é grande. E honrando o meu bispo, porque não está aqui hoje.
duas responsabilidades minhas, por isso que eu estou suando mais ainda. Pensa que é fácil? Pastor, o senhor está falando besteira. Cada um com seu cada um. Amém? A garantia era que Jesus vai voltar. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos deixar de acreditar nisso. Ele vai voltar. Ele voltará. Amém ou não? E o que nós podemos ver, o que nós podemos sentir o porquê que isso vai acontecer? Porque Ele prometeu. A palavra de Deus diz que aqueles homens estavam ali no momento que Jesus estava sendo levado aos céus. E Ele falou, eu vou, mas eu vou voltar. Os homens viram Jesus subindo e sumindo no meio das nuvens. Isso é texto bíblico. Choraram porque Jesus estava indo embora. E Ele falou, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo, Ele estará com vocês até a minha volta. Quando Jesus voltar, estarão unidos o Espírito Santo e Jesus novamente, e nós com eles. Gente, isso vai ser tremendo demais. Amém ou não? Eu creio que Deus, Ele tem algo especial para fazer em nossas vidas. Não foi à toa que Ele mudou a tua vida. Não foi à toa que Ele te buscou lá. Talvez você vivenciou momentos difíceis. Talvez você não tivesse a vida que você gostaria de ter lá atrás. Mas o amor de Jesus foi lá e te resgatou. O amor de Jesus foi lá e te pegou e falou, você é uma arma preciosa na minha mão. Você é escolhido meu. Eu vou te usar. Eu vou fazer de você uma arma para desfazer as obras do diabo. Deus te chamou para isso. Amém ou não? Deus nos escolheu. Olha o que diz em Gálatas, em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Amém? Diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, versículo 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus fez isso por mim e você. Antes estávamos separados. Na sexta-feira aqui nos Dócimos, que teve a festa aí, né? Foi das Nações, é uma festa, Feira das Missões. Eu estava aqui ajudando eles, claro. Não vou deixar a mesa de som na mão deles, né? Tinha cada coisa gostosa, gente, comi um bocado. Mas Júnior, na oração, ele falou algo interessante. Falou que é filho de pastor, nasceu no berço evangélico. Mas ele teve que ter a sua experiência com Deus. Ele e Deus. Ou seja, para Cristo, no evangelho, filho de peixe não é peixe. Tem que provar ser peixe. Amém? E aqui o Senhor, Ele vai, através do apóstolo Paulo, Ele fala, olha, antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Por isso que eu falei, a cruz era para mim. A coroa era para mim. Não era para ele, filho de Deus. Mas ele sofreu no físico. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E foi um alto preço de sangue.
E o que nós estamos fazendo com esse preço que Jesus pagou? Estamos vivendo de forma dissolúvel? Estamos vivendo de qualquer jeito? Ah, se eu pecar, Jesus vai me perdoar. Tem gente jogando assim com Deus. Não podemos fazer isso. Não age assim. Ele pagou em carne, com seu físico, o sofrimento dele, porque o diabo, ele cobrou isso. Ele viu que a humanidade, o homem estava se perdendo, e tinha um preço a ser pago. E Jesus foi lá e fez, sofreu, se entregou por mim e por você. Aquilo que Jesus já fez, querido, na sua vida, mudança de vida. Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, só aceitei o Senhor. Não foi só isso. Existe um propósito de Deus na sua vida. Você está aqui nessa terra, você está aqui hoje, dia 31 de julho, porque Jesus permitiu. Por causa de Jesus lá atrás. Amém ou não? Amém? Eu creio que Deus vai fazer algo sobre as nossas vidas nesses dias. O avivamento está acontecendo. A cada dia, a cada pregação, a cada momento a gente entende, não, peraí, eu tenho que voltar para o projeto inicial, eu tenho que voltar para o propósito inicial que Jesus me chamou. Amém ou não? E o que nós estamos fazendo? Ontem eu tentei até fugir, né, pastor Felipe? O pastor pediu para que eu pudesse pregar hoje de manhã, né? Eu, não, tudo certo. Aí o bispo manda uma mensagem: pastor, prega à noite lá. Aí eu falei com ele: tem como? Que eu já vou estar à noite. Aí ele não teve jeito, não conseguiu. Eu vim de manhã, saí daqui meio-dia, 4h30 eu estava aqui de novo, 4h30 da tarde. Nada é para mim, querido. Muitos poderiam falar: não, já fui de manhã, para quê? Não, bispo, olha, manda outra pessoa pregar. Ah, não, eu estou cansado, já fui de manhã. Sim, Senhor, estou lá, porque não é para mim, tudo é para Ele. Amém ou não? E o que nós estamos fazendo com o que Deus tem nos dado? O seu chamado, a sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida. Tem para realizar e Ele vai realizar. Mas o diabo não quer que você bate continência para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala isso. Desde que continue, versículo 23, alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo entendeu aquele chamado de Deus para a vida dele. E ele fala que me tornei ministro, porque a minha vida mudou. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela tem uma grande mudança. Sim ou não? Sempre, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, arde nela querer mais de Deus. Arde nela a vontade de querer mais de Deus. Esse encontro, Deus, Ele quer ter todo dia comigo e você. Esse encontro, quando a gente acorda, o Senhor já preparou o café espiritual para mim e você. O Senhor já está de pé. Pastor, que é isso? A gente sabe que Jesus não dorme. Não vai para esse lado. Sempre tem que haver desculpas. Não. Mas quando a gente acorda, o Senhor já está nos esperando.
E quando a gente fala, Deus toma esse dia em tuas mãos, Ele sai tirando todas as obras do diabo, Ele vai limpando o teu caminho, porque o diabo pode ter preparado uma armadilha para você, e o Senhor vai falar com você, não passe por ali. Amém ou não? Eu estou te livrando. Quantos livramentos nós já tivemos que nem vimos, mas o Senhor esteve lá, olhando ali para o Aderbal, grande conhecido nosso, amigo, era dono de pipa. Quantos livramentos possa ter tido, faltando o freio no caminhão cheio? Não sei, ele pode dizer, né? Mas o Senhor está ali, sempre livrando, porque a oração do justo, pode o quê? Fala para o seu irmão, meu irmão, sempre tem alguém orando por você. Amém ou não? Fala para o irmão que está do outro lado, meu irmão, sempre tem alguém orando por você. E essa oração tem efeito, porque Deus está vendo a sinceridade do coração dessa pessoa. Amém ou não? E o Senhor olha para a sua igreja, quando a sua igreja está unida num só pensamento. Deus, a tua igreja, essa é tua igreja. Essa é a tua igreja. Nós somos do Senhor. Amém ou não? Formas diferentes de encontro com Deus. Esse foi o mais difícil para mim, que são vários. Aí Deus trouxe para mim Moisés. Qual foi o encontro de Moisés com Deus? Na sarça, Moisés passando, né? Eu gosto muito de conjecturar. Vamos supor que ele vai passando e olha assim para dentro. Opa! Uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. E ele vai ver aquilo que era. O encontro que Moisés teve naquela sarça com Deus mudou a sua vida. Amém ou não? Segundo, Noé. Qual foi o encontro de Noé com Deus? Quando Deus falou com ele: construa uma arca, porque vai ter um dilúvio aí. Vai vir muita água nessa terra e vai acabar com tudo, mas você e a sua família e todos que estiverem dentro dessa arca vão sobreviver. Amém? Terceiro, Samuel, quando era criança, dormindo, tirando o maior ronco. A pastora tem ano de vez em quando fala: Paulo, você está roncando demais, vira para lá. Eu que roncando nada, eu não estou ouvindo nada. Samuel lá roncando, e vem a voz, e diz o quê? Samuel, Samuel, com 17 anos, teve um encontro com Deus, ouvindo a voz de Deus. Quarto, Maria, em casa, tranquila, noiva de José, maravilha, ela não sabe qual foi o tumulto que ela teve. Veio um anjo, salve a agraciada. Ela, eita, de onde veio essa voz? Tu foi escolhida, tu darás à luz a uma criança que vai mudar o mundo, que vai transformar o mundo. Você vai dar à luz ao Filho de Deus. Olha, a experiência que ela teve, o encontro que ela teve, literalmente com Deus. Por último, Saulo, perseguidor da igreja, queria açoitar, queria matar todos os cristãos, porque ele era da lei. Estava no caminho, no seu cavalo, muita gente atrás dele, parece uma luz, e fala para ele: Saulo, Saulo, por quê? Qual foi o encontro de Saulo? Foi a luz e com Cristo direto. Aí que eu fui entender sobre o título.
o dia em que mudou a minha história. O dia que você teve um encontro com Jesus. Como que foi esse encontro? Te apresentei algumas formas. Falando, vendo uma sarça, uma luz, o anjo. Como que foi você? Qual foi o encontro? De que maneira você teve o encontro com Jesus? Isso eu tenho certeza que mudou a tua vida. Eu tenho certeza que quando você teve esse encontro com Cristo, a sua vida não foi mais a mesma. Porque quando a gente tem um encontro, deixa esse encontro mudar realmente a nossa vida, o nosso nome passa a estar no livro de busca de Satanás. Porque quando o nosso nome está lá, no painel de Satanás, ele sabe que você teve um encontro com Jesus, e você é um potencial para desfazer as obras dele. Amém ou não? Deus nos deu armas para vencer o diabo. Deus nos deu direções, Deus nos deu unção para desfazer as obras do inimigo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Amém? E é essa força que nós precisamos lutar. É essa força que Deus quer que eu e você venhamos a estar vencendo, em nome de Jesus. Para a gente encerrar, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, que mudou realmente a sua vida, Ele está atento à oração que vai ser feita aqui nesse lugar. Amém ou não? Deu para você entender? Eu vou repetir. Ele está com seus ouvidos preparados, Ele está com seus olhos já fixados nesse lugar, esperando a sua oração, para que os céus se abram e você venha receber algo especial sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que está com o coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais vai desprezar. Aquele que quer receber algo novo do Senhor, Ele derrama chuva sem medida, chuva temporã, chuva seródia sobre você, e você será inundado, você será transformado pela graça do Senhor. Amém ou não? Fala para o seu irmão, meu irmão, está pronto para orar? O Senhor já está com os olhos nesse lugar, e já está com os ouvidos abertos para ouvir a tua oração, e vai dar ordem aos anjos a seu favor nessa noite. Amém ou não? Quando a gente tem uma presença, quando a gente tem um encontro com Deus, muda a nossa vida. E tem que mudar. Tem que mudar. Amém ou não? Vamos pôr de pé. Eu poderia perguntar, né? Se tem umas 2 pessoas que gostariam de contar um testemunho do encontro que teve. Poderia, né? Traria para nós o quê?
iria aumentar mais a nossa fé e certeza. Mas o negócio é que a gente já não tem tempo. Mas eu tenho certeza que Deus já fez algo tremendo sobre você. Não sei de que maneira, não sei de que jeito. O pior de tudo é aquele que não quer ter um encontro, já está tudo bênção, maravilha, mas aquele que começa a orar, começa a dançar, né, Bárbara? Aquele que começa a falar em línguas, já começa a criticar. Olha só, para que isso? Se converteu agora, eu já sou muito tempo, olha aí. Né? Deus quer ter um encontro todo dia comigo e você. Em nome de Jesus. Você vai fechar os teus olhos. Não precisa se preocupar aqui em cima, não. Precisa olhar para cá. O que eu te peço agora é, se você quer ter um encontro, fala com Deus, do seu jeito, mas esteja livre. Esteja livre para aquilo que Deus vai fazer. Ah, mas eu tenho vergonha. Por isso que as luzes estão apagadas, para ninguém te ver. Então não se preocupe. Mas o irmão que está do meu lado, deixa ele. Deixa ele. O importante é você. O importante é você. Aquele cego no meio da multidão falou: Jesus, filho de Davi. Ele falou quietinho, né? Manso, né? Foi. Jesus. Ei, Jesus. Olha para mim, tem misericórdia. Ele não estava nem aí com a multidão. E a multidão ainda falou para ele: para, rapaz. Eu só paro de gritar a hora que o Senhor olhar para mim. Eu só paro de gritar a hora que o Senhor me atender. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ore ao Senhor, querido. Talvez no seu lugar você vai começar a se alegrar. Talvez aí você vai começar a chorar. Talvez aí você vai começar a pular. Eu não sei qual vai ser o tipo de encontro. Não sei o que Deus vai fazer. Talvez Ele quer quebrar hoje esse gelo. Talvez Ele quer quebrar esse bloco de gelo que tem impedido o fogo de Deus chegar. Mas se você falar: eis-me aqui, o fogo vai descer. O fogo vai descer. Fazer um desafio. Seja Elias hoje, agora aí você, que orou os céus, e o que desceu? Fogo desceu. Tiago fala: Elias era homem igual eu e você. Então você pode orar, o fogo vir sobre você e mudar a tua história hoje. Amém ou não? Feche os teus olhos, comece a orar ao Senhor aí. Começa a falar: Senhor, eu preciso. Quanto tempo eu não falo em línguas? Você que é batizado no Espírito, você que tem o dom de línguas, quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Talvez precise de um incentivo a você a fazer isso. A palavra de Deus também diz que Davi, a cada 20 passos, se eu não me engano, ele levantava um altar ao Senhor. E aí caminhava. Onde o altar ficava? Para trás, porque fazia um novo altar a cada passo. Mas o altar que Deus preparou para hoje, para a igreja, está aqui nesse lugar. Talvez você precise se derramar aos pés do Senhor. E aí eu quero convidar você que quer se derramar, talvez um pedido de perdão a Deus,
talvez abrir o coração para Deus, quero te convidar a vir aqui na frente e dobrar os seus joelhos aqui no altar. Aqui no altar. Você vai falar com Deus: Deus, eu preciso de algo novo. Deus, eu preciso de um renovo. Há quanto tempo eu não sirvo o Senhor como eu servia? Há quanto tempo eu não faço a sua vontade como eu fazia antes? Hoje eu estou embaraçado nos tempos, estou embaraçado nas coisas. Vem aqui na frente, pode dobrar os joelhos. Não importa quem você é. O que importa é a sinceridade do coração. Se quiser sair do seu lugar, nós vamos louvar ao Senhor. No momento que estivermos louvando, sentir, venha, dobre os seus joelhos diante do altar de Deus, diante do altar do Senhor. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer fazer de você algo, em você algo especial. Mudança, mudança, em nome de Jesus, mudança. O encontro com Deus muda a tua história, muda a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Distante de ti eu não posso viver, distante de ti eu não conseguirei. Por isso, Senhor, me encontre aqui, faça algo novo em mim, algo novo de dentro para fora, pois eu preciso mais de ti, todos os dias um pouco mais de ti. Eu preciso